Igor Lucena, bater um papo aqui com o economista, doutor em Relações Internacionais, já está aqui conosco. Igor, muito bom dia, bem-vindo mais uma vez aqui ao Morning News. Bom dia, mais uma vez é um prazer estar aqui. Igor, vimos uma movimentação muito interessante em relação ao dólar, né, se valorizando frente a outras moedas internacionais, num cenário de aversão ao risco, num cenário de busca por ativos que possam trazer algum tipo de segurança para os investidores. Inclusive, o real acabou sendo a pior moeda numa cesta de 33 moedas ali, principalmente baseado aí nesse cenário de incertezas. Queria falar um pouquinho contigo sobre essa movimentação do dólar. O dólar que na crise lá de 2020 a gente viu muita gente falando que poderia não ter mais, né, esse papel de protagonista, de segurança, de abrigo para os investidores, para os países. Queria saber como que está a sua visão, né, do retorno do dólar para esse papel de protagonista, esse papel de abrigo. O dólar ainda é o porto seguro dos investidores e deve se manter por um tempo ainda nesse papel? Bom, a gente tem dois pontos que são fundamentais nessa análise. Primeiro, a gente está falando de eventos macroeconômicos que estão ocorrendo no planeta inteiro. E quando a gente faz a somatória desses eventos, o que a gente analisa do ponto de vista clássico na economia é que são eventos sistêmicos, né? São eventos que envolvem todo o planeta e que não existe o que a gente chama de risco diversificável, ou seja, não existe a possibilidade de você fazer algum tipo de operação financeira que diversifique e torne o risco livre do chamado sistêmico. Então, é basicamente eventos que são fora do controle da humanidade. Então, a gente está falando de guerras, né, que é a questão da Ucrânia e agora até mesmo uma possibilidade de ameaça nuclear. A gente está falando de uma saída em massa de pessoas da Rússia. É engraçado porque, geralmente, as pessoas fogem do país que está sendo invadido. E no caso da guerra da Ucrânia e da Rússia, as pessoas estão fugindo do país invasor. É um caso até surreal do ponto de vista da história da humanidade. Agora, a gente está assistindo também outros eventos específicos, como, por exemplo, o plano econômico de Liz Truss, que é extremamente questionável. Nitidamente, o Reino Unido sofre um novo ataque especulativo, né? A Libra sofre um novo ataque especulativo. Isso está afetando também o dólar de Taiwan, também teve uma forte queda ontem. E é interessante porque eu sempre fui um crítico da não entrada do Reino Unido na União Europeia justamente por isso. Ao longo do tempo, a Libra não só vai se tornar menos usual, isso é um fato, mas se torna mais próxima de ataques especulativos. E já há muitos analistas que veem a transformação da Libra em uma moeda especulativa, não mais uma moeda reserva de valor internacional. Isso é muito perigoso. Sempre foi uma crítica minha de um erro do Reino Unido de não ter entrado na comunidade internacional do euro, né? Agora, esse momento já passou. Entretanto, o Brasil tem um componente a mais que é a própria eleição. O fato da gente não estar assistindo o que é o resultado eleitoral, isso coloca muito medo nas pessoas, nos investidores, não só no mercado financeiro, no mercado de títulos, mas principalmente na economia real. Eu tenho hoje vários clientes e também parceiros que têm grandes projetos, têm linhas de crédito, têm até subsídios aqui do governo federal e governos estaduais, mas não estão tirando um centavo da carteira e nem assinando contratos, porque na prática eles têm medo do que pode acontecer, eles não sabem o que pode acontecer. Então não há nada pior nos mercados do que a incerteza. A incerteza de um fraco crescimento na China, a incerteza que a China não consegue, de fato, resolver o problema da Covid com as suas vacinas regionais. Então você tem um cenário de incerteza a nível global. Agora, é importante dizer que a suposta teoria de que o dólar perderia a força teria que ter uma chamada the next best option, ou seja, uma segunda opção para as pessoas alocarem os seus recursos, e não há. O porto seguro ainda do ponto de vista de pagamento de títulos e de rentabilidade no longo prazo é o dólar. E com essa subida da taxa de juros básica americana, o dólar fica ainda mais atrativo, porque
ele já dispõe de um risco zero de crédito, né? Na prática, ninguém pressupõe que o governo americano vai deixar de pagar suas obrigações. E segundo, se as obrigações agora são pagas com taxas mais altas de juros, aí é a festa do investidor. Então, na prática, a gente vai ver uma valorização do dólar nesses próximos dias de uma maneira muito radical. E o que mais torna imprevisível essa situação toda é qual vai ser o próximo passo da Rússia e a Ucrânia. Se, por exemplo, eles usarem armas químicas ou nucleares, a gente pode ver até mesmo a China abandonando a Rússia. Isso seria catastrófico. Eu tenho uma teoria bastante forte de que há uma queima desenfreada de reservas internacionais não divulgadas na Rússia e que até o final do ano, começo do próximo semestre, a Rússia vai passar por uma grande maxi desvalorização. Lembrando que a Índia sofre já os efeitos econômicos, e a Índia é um grande parceiro que, de fato, revende petróleo russo e já repensa essa possibilidade. Isso porque do seu 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, você está aí com 500 milhões de habitantes com sérios problemas alimentares. Ou outra nação muito autoritária, que é a Turquia, já fez declarações claras para que a Rússia devolva todos os territórios. Então, toda essa incerteza internacional cria na economia o chamado risco sistêmico. E por isso a gente está assistindo esse problema na economia inteira. Ô Igor, inclusive, né, a gente vê projeções e estimativas que dão conta de que 98% de chance do mundo entrar numa recessão, né, de uma recessão global, principalmente ancorada aí nesses fatos que você bem comentou, questão da Europa, China, Rússia e Ucrânia e Estados Unidos. E interessante que esse medo, essa aversão ao risco trouxe nos últimos dias uma venda bastante forte de ativos do mercado financeiro, de equities, de ações, e os mercados sofreram bastante. Hoje a gente vê um respiro, hoje a gente vê no começo da manhã aqui que os mercados tentam dar uma subida ali, fazer aquele, talvez, o respiro de baleia, um voo de galinha, né? Começar a tentar algum tipo de movimentação para cima. Queria entender sua visão. É um movimento natural? É um movimento que os investidores param, pensam e falam, poxa, acho que foi exagerado, tentando reprecificar? E pode isso acabar sendo uma armadilha para os investidores que começam a vislumbrar um cenário talvez um pouco melhor, já que essa projeção de recessão e todos esses componentes, esses fatores que você citou, estão jogando contra o mercado? Todos esses fatores de fato jogam contra o mercado, mas a gente imagina que todo esse sell-off, inclusive no mercado de bonds, é realmente exagerado. Eu acredito que nos próximos dias a gente vai ter algum tipo de recuperação, mas nada que de fato volte a ter grandes picos de crescimento. O que efetivamente vai fazer melhorar a economia mundial vai ser de fato o encerramento da crise na Ucrânia. Eu acho que esse é o ponto mais radical do que a gente está assistindo do ponto de vista internacional, e obviamente um encerramento da crise na Ucrânia significaria a volta de negociações de matérias-primas para a União Europeia. E muitas pessoas não reconsideram isso, mas a União Europeia tem um single market de aproximadamente 500 milhões de habitantes, incluindo agora no mercado euro, a partir de janeiro de 23, a Croácia, e isso vai continuar a se alargar. Então, o sistema europeu é um sistema robusto, um sistema importante, e eu até considero como um polo de poder quase independente. Muitas vezes eles têm interesses aliados aos chineses, muitas vezes interesses aliados aos americanos. A grande diferença é que eles não são tão liberais quanto os americanos. Então eles estão, por exemplo, agora renegociando e comprando, né, não é estatizando, é comprando a participação de agentes privados em várias empresas de energia, ou seja, transformando em novas estatais, mas não tomando, né, comprando por preços de mercado, a fim de subsidiar a crise energética no país inteiro. A gente teve casos de aumento de energia de mais de 350% na Itália, o que é uma temeridade para a terceira maior economia da Europa. Agora, o que de fato coloca os mercados em frenesi é o fato de a gente não estar vendo soluções. Nas últimas crises, né, principalmente a crise do subprime e a última mais recente,
você tinha os bancos centrais que tinham a capacidade de fazer os quantitative easings e você acalmava os mercados com isso. Isso foi uma receita clássica, acho que muito tranquila e muito positiva pelo ex-presidente do Banco Central Europeu, Mário Draghi, e isso foi seguido no planeta inteiro, inclusive no Japão. Agora, não há essa possibilidade. Como é que a gente vai fazer quantitative easing com cenário inflacionário, né? A gente está sentindo a ressaca do quantitative easing dos bancos centrais. Eu acho que isso é o que mais perturba os mercados. Como é que a gente vai ter uma solução de médio prazo? A gente entende, essa guerra vai acabar, vai ter algum tipo de acordo de novos fornecedores de energia para a Europa, o Brasil pode ter até, inclusive, um beneficiado em relação a isso. O problema é agora no curto prazo. Como a gente consegue resolver esse problema de curto prazo e fazer com que o mercado fique calmo? Esse é o grande problema. E qual instrumento financeiro os bancos centrais vão poder fazê-lo sem impactar mais ainda a inflação? Ou será que a gente vai ver agora um grande quantitativo de entrada nos mercados e, ao mesmo tempo, aumento de taxa de juros? Obviamente, isso seria daria um efeito negativo, né? Tornaria nulos os efeitos. Mas, de fato, há uma necessidade de cooperação do ponto de vista dos bancos centrais para entender como suavizar esses mercados. A crise existe, ela não é causada por exemplo, uma questão sistemática de falta de pagamentos, crise de confiança na compra de ativos, mas por uma questão conjuntural e principalmente geopolítica. Ô Igor, eu queria voltar num ponto que você citou há pouco, a questão do Reino Unido e principalmente aquele pacote, né, de incentivo que foi divulgado na semana passada. Interessante que o pacote ele foi divulgado pouco tempo depois da elevação da taxa de juros pelo Banco da Inglaterra. E isso acabou trazendo uma grande movimentação nos mercados por lá, justamente porque é um pacote que muitos analistas têm dito que é inconsequente, né? Justamente por trazer talvez mais problemas do que soluções lá para o Reino Unido. E até mesmo havia uma expectativa ontem de uma intervenção do Banco da Inglaterra para fazer uma elevação extraordinária de juro ou algum tipo de sinalização nessa semana. E o Banco da Inglaterra falou que não, que só vai se manifestar na reunião de novembro. E isso acabou mexendo com a expectativa de elevação de juros. Estava em torno de 75 pontos e já tem gente falando em 200 pontos em novembro, principalmente para tentar conter essa pressão inflacionária. A minha pergunta para você é a seguinte, esse cenário, né? A Europa, a gente sabe todo o problema que está passando também por conta da guerra, mas esse cenário específico da Inglaterra, que é uma economia forte, que é uma economia que tem histórico lá no bloco, lá no velho continente, esse problema específico da Inglaterra pode trazer ainda mais consequência para a região e aí, efetivamente, trazer reflexos negativos, seja para os mercados, para as empresas, para a população em geral, que já está sofrendo bastante. E, claro, uma elevação de 200 pontos é algo quase não visto, né, nos bancos centrais ultimamente. Isso pode prejudicar o cenário inglês? Não há dúvida. Eu mesmo fiz algumas projeções que se a gente tiver um aumento nem de 2, se a gente tiver um aumento de 1,75, uma taxa de um empréstimo, por exemplo, de 500 mil libras para a compra de uma casa, você teria um pagamento de um mortgage mensal de aproximadamente 1.560 libras por mês, ou seja, dentro de um budget de uma família. Agora, com um aumento radical desse, a gente estaria falando dos mesmos 500 mil libras para um pagamento de 2.800 libras por mês. Ou seja, seria extremamente pesado do ponto de vista de manutenção, inclusive do mercado imobiliário inglês. Isso poderia desaguar de fato em uma crise imobiliária, e isso espalharia para uma crise bancária, e aí sim a gente estaríamos falando de uma crise econômica, e esse é o maior problema. Como é que o Banco Central inglês vai, de fato, combater a inflação, que está alta, a maior do bloco, basicamente por causa ainda dos efeitos do Brexit, sem destruir o mercado imobiliário, tendo em conta que todas as taxas são taxas pós-fixadas, né? Todas não, mas a grande maioria das taxas, né, no Reino Unido imobiliário são taxas pós-fixadas, porque quando você tem um histórico de baixas taxas de juros, ninguém olha para o pré-fixado como a gente olha aqui, né?
para a visão deles, o pré-fixado você estaria perdendo dinheiro. Agora, esse é um problema muito sério. O plano de Liz Truss, ele prevê grandes cortes de impostos, ele prevê um incentivo, né? Ele é uma expansão fiscal, na verdade, né? Ele está diminuindo tributos, receitas, e ele está incentivando o consumo e o investimento. Do ponto de vista econômico, não é errado. Acho que o ponto de vista está correto quando a gente fala em incentivar a economia. Agora, esse plano também deve acelerar a inflação se ele for utilizado na prática. Por isso, o perigo do Banco Central e a sua precaução. Com essa situação desse plano ocorrendo dessa maneira, pode tornar a política monetária bastante comprometida. Ou seja, o Banco Central não vai ser capaz de combater a inflação se o governo gasta mais, né? E por isso a possibilidade de aumento de taxas de juros. Agora, esse aumento de até 200%, que é uma realidade, poderia ter impactos muito negativos no setor bancário. Já existe a possibilidade de que esse aumento exista e, ao mesmo tempo, seja compensado no setor bancário e imobiliário com algum tipo de cortes de tributos para aquele público, para que isso não impacte tão positivamente ou negativamente, né, os empréstimos do setor imobiliário. De fato, o Reino Unido está passando por uma situação bastante complexa e que, como eu disse, a gente ainda não tem uma solução prática, porque só o aumento de taxas de juros não vão resolver o problema quando a gente tem um componente político do outro lado, que é a guerra, que todo dia pode aumentar. Então, ele foge um pouco do livro básico de economia e as projeções ficam difíceis de serem acertadas para o ano que vem. Igor, esse cenário, ou pelo menos esse ambiente que você comentou, acaba sendo verdade também para os Estados Unidos? Essa questão de moradia, essa questão de financiamento imobiliário, essa questão de preocupação em elevação de taxa de juros? Porque lá nos Estados Unidos, o Fed tem dito bastante que vai levar o juro para onde for necessário para tentar trazer a inflação de volta para a meta de 2%. E nos comentários recentes, inclusive, de alguns dirigentes do Fed, a gente vê eles falando o seguinte: a elevação muito forte dos juros é uma preocupação para todo o ambiente econômico, mas a gente precisa trazer a inflação para a meta. Isso fica muito claro, né? Eles falando, olha, vai ter dor para famílias, dor para empresas. Então, é esse mesmo ambiente, é esse mesmo cenário, ou existem outros componentes na elevação de juros dos Estados Unidos que acabam diferenciando um pouco essa base do que a gente vê lá na Europa? Aí tem uma diferenciação. O Fed tem um risco muito mais preocupado com o IPC, né? O índice de preço ao consumidor. Então a gente está falando de bens e serviços para a população geral, e esse é o grande problema. Cadeias produtivas, né? Lembrando que os Estados Unidos têm uma grande dependência de compras de produtos e serviços da China e do México, pela questão do novo NAFTA, e enfim, pela China como um todo. Agora, os Estados Unidos não, eles têm uma política muito mais de taxas pré-fixadas, né? Eu posso falar por experiência própria. Investimentos imobiliários que eu mesmo tenho nos Estados Unidos são com taxas pré-fixadas. Isso por uma cultura própria brasileira, né, da gente entender que taxas de juros são muito voláteis, principalmente no Brasil, mas eles não têm tanto esse problema. Lá existem as duas versões, mas grande parte da população utiliza as duas grandes estatais, né? Os Estados Unidos têm duas grandes estatais que trabalham com financiamento imobiliário e a taxa pré-fixada é muito boa. Então, várias pessoas estão relativamente tranquilas. O risco para o setor imobiliário americano é muito menor do que no risco do setor imobiliário europeu. Por isso que, em alguns casos, até quando o Fed está aumentando taxas de juros, as quedas nos mercados de títulos imobiliários não são tão grandes assim, porque na prática os custos para aumentar o recurso aumenta, mas os valores alocados nos ativos continuam iguais, nos ativos imobiliários, e termina até acontecendo alguma valorização desses ativos na economia real. Então, os riscos nos Estados Unidos são outros, é muito mais o consumo das famílias, que é fundamental para a economia americana. Lembrando que os Estados Unidos têm basicamente 5 estados que têm mais de 50%, quase 60% da economia. Então a gente está falando de Flórida, Texas, Nova York, Califórnia,
Flórida, Texas, Nova York, Califórnia, não me lembro o outro, mais um quinto estado, e esses são os principais estados dos Estados Unidos. Todos os outros 45 estados, se você somá-los juntamente, não dá o peso econômico deles. E esses estados são majoritariamente estados onde o consumo das famílias é preponderante. E esse é o maior risco da inflação americana, diminuir o consumo desses estados. Maravilha. Igor, e agora quero trazer a conversa um pouco mais aqui para o Brasil, né? Principalmente trazer as informações aqui sobre o IPCA 15, né? Que saiu agora há pouco, 9 horas da manhã, mostrando a segunda deflação consecutiva no IPCA 15. O IPCA 15 de setembro baixou 0,37%, a expectativa era algo em torno de 0,2%. Maior influência de transporte, principalmente aí com a questão de preço de combustível, preço do petróleo, e também houve recuo em comunicação. A gente lembra de toda aquela questão do ICMS para comunicação, eletricidade e petróleo também, e tem alimentação e bebida, que foram os mais impactantes nesse IPCA 15. Saiu mostrando mais uma deflação. Interessante, né, esse cenário deflacionário, e aí eu amarro com as falas do Roberto Campos Neto recentemente e amarro também com o comunicado e ata do Copom, a ata inclusive que saiu hoje cedo também. Essas deflações que estamos vendo, sempre consecutivas, né, nos últimos meses, acabam sendo por parte de políticas, né, do governo e também cenário internacional com queda no preço do petróleo. E aí o Banco Central mantém a taxa de juros em 13,75 para ver qual que vai ser o cenário, qual que vai ser o ambiente nas próximas reuniões. A minha pergunta para você essa questão da política monetária ainda, na visão do Banco Central, não estar fazendo efeito, acaba sendo necessária, né, para poder manter a taxa de juros sem fazer aquele ajuste final. Como que você vê essa situação e, claro, dados importantes de deflação aqui no Brasil, inflação caindo aqui no Brasil? Bom, na minha visão, o Banco Central está sendo bastante moderado. A partir do momento que ele para o aumento de taxa de juros, ele está sinalizando ao mercado uma possibilidade de mudança e uma possibilidade de que a expectativa futura da taxa inflacionária vai cair, independente dos cortes fiscais, independente principalmente dessa limitação do ICMS e da redução de impostos federais. E o interessante é que quando a gente faz uma análise da arrecadação de impostos, ela nunca esteve tão alta, né? Ou seja, a gente está tendo um alto da arrecadação de impostos e, ao mesmo tempo, a gente está tendo uma queda, um corte dos impostos. Eu gosto de dizer que a gente está passando pela primeira experiência da República, né? Da República, desde quando foi feita a independência do Brasil há 200 anos, de que pode-se cortar impostos e aumentar a base arrecadatória, e isso não prejudica o Brasil e aumenta, não prejudica a máquina pública e, ao mesmo tempo, faz aumentar o crescimento econômico. Isso está basicamente nos livros textos liberais, mas o Brasil nunca teve capacidade ou coragem de implementar isso. A nossa visão era sempre mais impostos, mais investimento, mais crescimento. Isso está sendo oposto. A gente está mostrando como corte de impostos, de fato, melhora a economia. Eu espero que isso seja adereçado e seja colocado do ponto de vista de todos os políticos, independente de quem ganha daqui para frente. Agora, o ponto do Banco Central é o quão essa deflação vai se sustentar a partir do final do ano e começo do ano que vem. A gente sabe que a gente tem um crescimento econômico maior agora no chamado bró, final de ano, isso já está sendo muito visto praticamente, né? Porém, por outro lado, o Banco Central não quis também contradizer não só o mercado, mas talvez o cenário dos bancos centrais internacionais. A gente está tendo altas de juros em todo o planeta e aqui no Brasil talvez não seja o momento certo de baixá-las. Agora, eu acredito que sim, que até o final do ano talvez a gente possa ter a primeira baixas moderadas, coisas de 0,25%. Por quê? Porque a deflação está sendo um efeito em cascata. A gente está cortando impostos da gasolina, que chegou a R$ 8,00. O diesel também estava nas alturas e agora está pela metade do preço, já tem abaixo de R$ 5,00. E isso impacta no setor
de transporte, que leva basicamente tudo no Brasil, e principalmente no setor de alimentação. Mas o mais interessante é que a gente continua com recordes de exportação na área de minério, na área da agricultura e na área do corte bovino. Ou seja, os aspectos de melhora na economia brasileira não estão impactando a nossa exportação, que está sendo muito positivo para a balança comercial. Do meu ponto de vista puramente econômico, o Brasil está num momento muito positivo. E esse sistema deflacionário que a gente deve assistir no IPCA no final do mês vai ser basicamente continuado, acho que para outubro também, e isso no final vai trazer a inflação não para o centro da meta, mas obviamente próximo à banda superior. Meu ponto de vista é a diminuição da carga tributária está sendo correta, o Banco Central está sendo cauteloso, porém, acredito que a taxa de juros vai começar a diminuir no final do ano, quando ele entender que a dinâmica deflacionária ela será permanente, não vai ser algo temporário. Baixamos os impostos, passou aí 6 meses, continuamos no ritmo deflacionário, ok, é seguro o suficiente para que as taxas de juros comecem a descer. E isso vai incentivar a economia ainda mais e pode garantir o nosso crescimento econômico em 2023. Deflação e diminuição da taxa de juros, ou seja, a volta do crescimento. A gente pode crescer entre 2,5% e 3% esse ano, e a expectativa é que esse crescimento pode continuar a seguir no ano que vem. Eu acho que essas expectativas vão ser apresentadas mês a mês, à medida que a deflação continua e que o Banco Central mostre-se mais positivo. Tá certo. Igor, quero agradecer mais uma vez sua participação aqui com a gente. Obrigado pelo seu tempo, obrigado pelas análises aqui. Volte sempre, um abraço e boa terça-feira para você. Muito obrigado, boa terça-feira, e é sempre um prazer estar aqui com vocês. Tchau, tchau. Falando